Olá, hoje no Mundo Político os novos rumos da PGR e do STF. O saldo da gestão de Augusto Aras à frente do Ministério Público Federal e as expectativas em torno do novo indicado de Lula para o cargo. No Supremo, o que vem pela frente com a presidência de Luiz Roberto Barroso e a vaga aberta pela aposentadoria da ministra Rosa Weber. Eu converso com o cientista social e professor de estudos brasileiros da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, Fábio de Sá Silva. Fábio, um prazer recebê-lo no Mundo Político, seja bem-vindo. Olá, Marco, muito obrigado, um prazer estar aqui com você e também com toda a sua audiência. Fábio, chegou ao fim essa semana a gestão de Augusto Aras, na Procuradoria-Geral da República, sob muitas críticas de analistas em relação à postura que ele teve no governo Bolsonaro, e também elogios públicos de alguns ministros do STF, como Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Quais foram as principais marcas da atuação do agora ex-PGR, na sua visão? Marco, nesse debate eu fico com os críticos. Eu entendo que o Augusto Aras deixa um legado muito triste para a PGR e para o Ministério Público Brasileiro em geral. A principal marca da gestão dele foi, sem dúvida, a omissão diante de todos os possíveis crimes praticados, não apenas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, como também por alguns de seus ministros na gestão da pandemia, se é que podemos chamar aquilo de gestão, né? E, de fato, essa cumplicidade muito grande entre a PGR e o ex-presidente, que a Aras tentou remediar mais recentemente, oferecendo sinais aí numa outra direção, mas que não apagam, né, o que ele fez nos últimos anos. Então, o ministro Toffoli, chegou a até sugerir que Aras teria tido um papel fundamental na preservação da democracia brasileira, mas também não explicou de que forma isso se deu, né? O que eu pude observar em alguns elogios que foram tecidos, o do ministro Toffoli eu realmente não acompanhei, mas eu vi o ministro Gilmar falando sobre a postura do Aras em relação à Lava Jato, né? Muito embora o Aras tenha tido sim um papel em desativar a força-tarefa da Lava Jato, eu entendo que nesse aspecto ele poderia também ter feito um trabalho muito mais importante para o país, que era ter investigado e né, promovido aí um verdadeiro processo de depuração das irregularidades que foram cometidas na operação. Eu concordo com o ministro Gilmar, por exemplo, e imagino que também com o ministro Toffoli, no sentido de que a operação Lava Jato, né, acabou abarcando uma série de desmandos por parte dos membros do MP. Mas a Aras não contribuiu para que nós pudéssemos ter um conhecimento mais apurado desses desmandos e tampouco para que se fossem instituídas medidas para se evitar esses desmandos no futuro no âmbito do Ministério Público Federal. O que ele fez foi interromper a operação, desativar a força-tarefa e, com isso também, né, interrompeu um pouco o processo de investigação de casos de corrupção em geral, o que, mais uma vez, agradou Bolsonaro. Antes da gente continuar falando, dessa perspectiva de mudança na PGR, a Operação Lava Jato, de fato, é um aspecto que chama bastante atenção na atuação do Aras, pelos motivos que você já descreveu. Como é que você acredita, Fábio, que essa operação, que marcou a vida política brasileira nos últimos anos, entrará para a história? Eu imagino que vai entrar, no mínimo, como uma operação bastante controvertida, né? O que já é um avanço, ao contrário do que acontecia há alguns anos, quando a operação era vista como um grande caso de sucesso. Acho que hoje já existe uma compreensão um pouco mais dividida aí entre especialistas e na mídia, no sentido de reconhecer que essa operação, como eu dizia, abarcou diversos desmandos, não só do Ministério Público, a gente falou aqui do Ministério Público, mas também do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro e do próprio TRF4 e do próprio STF, que deu alguma contribuição para alguns dos episódios mais trágicos da Lava Jato, né? Falava do ministro Toffoli, que se tornou um crítico da Lava Jato, mas Toffoli foi o responsável por aquele habeas corpus
para que o cadáver do irmão do presidente Lula, né, pudesse visitá-lo num quartel. Foi essa, essencialmente, a decisão que Toffoli tomou. Então, todo o sistema de justiça no Brasil ficou devendo muito ali na Lava Jato, e acho que começa a opinião pública, a mídia, a academia, já começam, né, a fazer um pouco dessa autópsia, e espero que vão além também. Voltando à atuação de Aras, né, ali na pandemia, você acredita que ele pode agora até mesmo vir a ser alvo de investigações de uma nova gestão da PGR, né, por causa dos fatos que foram desencadeados ali e que houve aparentemente uma omissão? Em investigações, eu entendo que são difíceis, Marco, porque, no fundo, os membros do Ministério Público, isso não é uma exclusividade do Aras, né? Eles gozam, de muita discricionariedade. Um promotor pode fazer uma avaliação se ele vai denunciar ou não, e existem poucos instrumentos de controle, dentro do Ministério Público, e ainda menos, né, no âmbito da Procuradoria-Geral da República. O que eu acho que talvez a gente possa sair desse processo, né, tendo algum tipo de lição aprendida, é que nós podemos aperfeiçoar essas instituições. E no caso do Ministério Público, existem algumas propostas, no Ministério Público Federal, a PGR, existem algumas propostas, por exemplo, né, de que as possíveis omissões, as decisões do Procurador-Geral de não levar adiante certos inquéritos, elas possam ser revistas pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, ou que você possa dar às vítimas um instrumento, né, de interpelação dessas decisões. Então, há modelos em que as vítimas, no caso do não oferecimento de uma denúncia pelo promotor, a vítima pode peticionar diretamente ao juiz. Eu acho que está na hora um pouco da gente pensar para o futuro como é que a gente organiza um pouco melhor essa esfera de discricionariedade que é inerente ao Ministério Público e ao PGR, de modo a evitar a repetição daquilo que aconteceu no caso das omissões diárias. Fábio, o presidente Lula deve oficializar a escolha do novo PGR só depois de passar por uma cirurgia na coluna. Uma própria recondução de Aras chegou a ser cogitada e descartada, segundo o noticiário. Mas a tendência mais forte agora é da indicação, né, fora da chamada lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. Caso isso se confirme, Fábio, o que isso simboliza em relação ao rompimento de algo que vinha sendo praxe, né, em gestões anteriores do PT? Bom, primeiro só comentar a possibilidade de recondução do Aras, acho que muito importante que isso tenha sido afastado, né? Nós podemos ler aí na imprensa algumas, inclusive figuras importantes no PT, como Jacques Wagner, defendendo uma possível recondução do Aras. Eu entendo que, para o caso do Jacques Wagner, é uma questão política importante, já que Aras é do estado dele. Então, entendo que ele possa aproveitar esse tipo de momento para fazer uma política um pouco mais paroquial, mas pensando no país, para mim era inconcebível, né, que o presidente Lula pudesse reconduzir Aras. Isso significava atrair para a gestão dele algo que era uma marca deletéria da gestão Bolsonaro. Eu acho que politicamente isso não tinha nenhuma chance, né, não tinha né, nenhum sentido, ainda mais para alguém como o Lula, né? Com relação à lista tríplice, veja, foi uma aposta que as presidências do PT fizeram, né, e o Temer ainda honrou isso um pouco, mas que só as presidências do PT essa indicação ali episódica do Temer foram por esse caminho de pegar, acolher essa lista tríplice que é produzida pela ANPR. E não só isso, no caso das gestões dos presidentes petistas, especificamente, pegar o número um, ou o número um sempre foi, né, dessas listas de maneira inquestionável. E o que simboliza romper com essa prática, acho que duas coisas, Marco. Primeiro, uma espécie de uma lição aprendida da onde isso pode dar, né, com o que aconteceu com, sobretudo, a indicação de Janot, que permitiu que a Lava Jato pudesse operar da forma descontrolada como operou. Então, o presidente acho que processou essa lição de que não se pode outorgar, né,
indiscriminadamente a uma corporação a tarefa de escolher alguém que é tão importante assim, mas acho que vai além disso. Eu escrevi recentemente um texto, e podemos falar disso também, para a escolha do Lula em relação ao STF, que eu acho que é um ponto que valeria a pena discutir aqui também. Acho que há uma compreensão hoje de que PGR e STF se tornaram agentes importantes da governança política no Brasil, né? Não apenas pela Lava Jato, na verdade, muito pouco pela Lava Jato, e mais pelo que aconteceu no governo Bolsonaro, toda a destruição aí das instituições, né? E agora, nesse esforço de reconstrução, é necessário, né, ter nesses dois órgãos, no STF e na PGR, gente que tenha tino político e também né, compromisso com a estabilidade institucional. Alguns nomes que estão sendo cogitados: subprocuradores Paulo Goné, Mário Bonsalha, Antônio Carlos Bigonha e Carlos Frederico Santos. Algo lhe chama atenção nessa lista? Eu acho que muito nessa linha que eu dizia, né? Pessoas que têm aí uma sensibilidade política importante, e que também, de certa forma, apresentam aí, né, algum tipo de conexão com o sistema político, né? O Paulo Gonet tem uma proximidade conhecida com o ministro Gilmar Mendes, né? O Bigonha também circulou muito bem nos meios políticos aí no passado. Ele tem uma contribuição muito relevante para a reflexão sobre a relação entre direito e gestão pública, tá? E uma visão de que o Ministério Público, o Judiciário, precisam preservar o espaço do Executivo. Então, são pessoas que, de fato, têm aí essa sensibilidade que é necessária num momento tão delicado como esse que nós estamos vivendo. Vamos passar, então, a falar do STF, né, que é importante. A atual presidente ministra Rosa Weber está se aposentando compulsoriamente nos próximos dias e, nessa reta final de gestão, pautou julgamentos de grande repercussão. Talvez o maior deles, o que declarou, né, a inconstitucionalidade da tese do marco temporal para reconhecimento de terras indígenas. Fato que desagradou boa parte do Congresso. O Supremo acertou nessa questão, Fábio? Acertou. Se há uma questão que há pouca dúvida a respeito, é de que a Constituição de 88 não estabelece nenhum tipo de marco temporal para o reconhecimento de terras indígenas, né? O que a Constituição diz é que as populações indígenas teriam o direito à posse das terras que ocupavam tradicionalmente. E esse tradicionalmente é uma estimação que tem que ser feita a partir de estudos, sobretudo antropológicos, mas também de outras ciências sociais, né? Sem falar no evidente fato de que muitas dessas populações, na verdade, haviam sido expulsas e, portanto, em 1988, que, repito, não consta na Constituição nenhuma alusão a 1988, mas muitas populações haviam sido expulsas das suas terras naquele momento. Elas, né, a partir da Constituição, viriam então a ter uma perspectiva de retornar a esses territórios. Então é algo que está muito claro na Constituição. No julgamento da Raposa Serra do Sol, essa tese do marco temporal que vinha populando durante muito tempo os debates aí sobre essa questão, ela apareceu, foi lançada ali pelo ministro Menezes Direito, passou a ser encampada por alguns juízes de instâncias inferiores, mas nunca teve solidez, nenhum lastro, nem no texto constitucional e nem nos debates constitucionais à época. Outros julgamentos iniciados no Supremo, Fábio, que despertam polêmicas em setores da sociedade, são da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, que está suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça, e também da descriminalização do aborto com até 12 semanas de gestação, no qual a ministra Rosa Weber fez questão, né, de adiantar ali um voto favorável. Qual a importância dessas discussões para o país? Essas discussões são importantíssimas, né? São dois graves problemas aí de saúde pública e de segurança pública, no caso das drogas, e em especial da maconha, né, da cannabis. Quer dizer, os ministros lá elencaram muito bem, vou me ater primeiro a essa questão, depois eu passo para a questão do aborto, mas os ministros, na discussão do caso ali, trouxeram inúmeros dados, né, demonstrando que a forma como o Congresso optou por legislar
sobre essa questão, ela criou ali, né, uma janela de oportunidades para aumentar em muito o encarceramento no Brasil, vitimando sobretudo pretos e pobres, né? Então a crítica ali dos ministros é sobre o expediente que se criou ali de se colocar como crime uma conduta para a qual não há uma pena de prisão, né? Mas sem critérios para se diferenciar essa conduta, que é o porte para uso, da conduta do tráfico, então permitindo aí essa ampla esfera de discricionariedade que, na prática, né, se traduz nesse encarceramento em massa de pretos e pobres. E no caso do aborto, também existe uma discussão muito antiga sobre a propriedade de se criminalizar, né, uma conduta que diz respeito à vida privada né, que também tem consequências trágicas para a saúde pública, muitas mulheres fazendo abortos em situações, né, não adequadas e chegando a óbito por isso, ou sofrendo, né, danos físicos por isso. É toda uma indústria clandestina aí de prática de aborto, né, que isso tudo poderia ser processado à luz de uma ótica ou de uma linguagem de políticas públicas e política de saúde pública, sobretudo. São discussões importantes, né? Há teses jurídicas muito fortes no sentido de se considerar tanto o porte para uso da maconha, nesse caso, e também o aborto como inconstitucionais. Existe também uma questão de cálculo político, né, que as cortes fazem ao adentrar essas matérias, sabendo justamente como elas são contenciosas na esfera pública. Falando em cálculo político, para a vaga a ser aberta aí, né, pela saída de Rosa Weber, a despeito de muitas pressões pela indicação de uma mulher negra para a corte, que já vinham aí desde a indicação do ministro Zanin, o presidente Lula sinalizou essa semana que não irá levar em conta critérios de gênero e raça. Quais os efeitos políticos dessa opção não identitária, digamos assim, do presidente? Marco, o efeito político mais visível é descontentar uma parte importante de eleitores e apoiadores, né, do presidente Lula e dos governos de centro-esquerda ou esquerda no Brasil, né? Esses movimentos, a política de esquerda acabou se tornando, né, um pouco sinônimo dessas lutas aí por reconhecimento de diversas populações nas suas particularidades e né, nas desigualdades que marcam a estrutura social e que marginalizam essas populações. Então, não é só mulheres negras, mas também poderíamos pensar em indígenas, né? Faz falta um indígena na Suprema Corte, né? Poderia trazer uma nova sensibilidade constitucional. Portanto, existe um amplo segmento da sociedade que tem expectativas de que um governo de centro-esquerda ou de esquerda faça políticas afirmativas, né, em relação a essas populações e que enxergam também no STF um lugar mais do que apropriado para se fazer essas políticas afirmativas. Agora, como eu disse na minha resposta à PGR, eu acho que o presidente Lula hoje enxerga o STF não como um espaço de fazer esse tipo de política, mas um espaço de fazer um outro tipo de política que está relacionado, né, a montar uma estrutura de governança que permita a normalização, a estabilização das relações institucionais, porque a gente ainda tem muito para reconstruir, né, da política brasileira. As relações entre executivo e Congresso se dão hoje em bases muito diferentes do que se davam antes. Todo esse debate aí sobre a responsabilização, né, daqueles que participaram de ataques aí aos prédios públicos no 8 de janeiro, o que fazer com a extrema-direita no Brasil, né? Muito do que tem passado pela corte. Então, me parece que o que o Lula está enxergando mais, né, na Suprema Corte e na PGR é essa função de grande política, e é isso que vai pautar um pouco a indicação. Essa visão do presidente justificaria, por exemplo, uma indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, atual ministro da Justiça? Se você for observar com atenção, Marco, e eu tenho certeza que você observa, né? Todos os três nomes que estão mais cogitados aí nas análises de mídia, o atual ministro Flávio Dino, o atual AGU, Jorge Messias,
e o ministro do TCU, Bruno Dantas, são pessoas que têm essas características sobre as quais eu falava aqui, né? São pessoas que têm alto tino político, que têm experiência, que, né, têm alguma conexão com a vida política, partidos políticos, movimentos políticos, né? Tem também, evidentemente, cada um à sua maneira, uma folha de serviços no campo do direito, mas isso não é certamente o principal critério, né, que está sendo utilizado. É um critério importante, está na Constituição, mas o que vai fazer diferença, eu acho que é justamente essa questão de nomear para o STF o que pode ser um interlocutor político, mas provavelmente vai ser também um agente político, né? Sobre Dentro do tribunal, para atuar dentro do tribunal e também para atuar na relação do tribunal com outros poderes. Sobre a questão da diversidade, eu até acompanhando seu Twitter vi que você fez um comentário a respeito. O CNJ aprovou essa semana uma nova regra de gênero, Fábio, para promoção de juízes. É um avanço que chega, né, em que medida? Marco, acho que aqui a gente pode até dizer que tem um lado bom de todo esse embate que foi criado em torno da indicação de alguém para substituir a ministra Rosa Weber, né? Que acho que a consciência da desigualdade de gênero, assim como de raça, no sistema de justiça, ela se elevou nesse processo, né? Então, eu vejo essa decisão que o CNJ tomou como exatamente uma expressão de que a justiça está agora um pouco mais atenta para isso, né? Não foi uma decisão que foi tomada de maneira tranquila, apesar do acórdão sugerir unanimidade. Houve muita disputa em torno disso, houve inclusive associações de juízes como a AJUF e a AMB que se posicionaram contra, né, um critério afirmativo de gênero nas promoções dentro do sistema de justiça, o que eu acho que é muito revelador, né, de como o machismo, né, está incrustado nessas carreiras, mas se chegou a essa fórmula em que se vai alternar, né, acho que um critério de merecimento, antiguidade, e um critério de gênero, que ainda é insuficiente, porque ele pode ter como resultado a promoção de uma mulher a cada 3 homens, algo assim, né? Pode ser que a lista de gênero acabe sendo o único espaço para o qual se considere mulheres, mas é sim um avanço ter se colocado essa questão no horizonte aí de organização dessas carreiras. O percentual hoje de magistrados negros, acho que é 15%, algo em torno disso, né? Segundo dados que foram divulgados ali pelo CNJ. Na presidência do Supremo, Fábio, Rosa Weber será sucedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que tem um perfil bem diferente da ministra, né? Menos contido, mais midiático. Como é que você viu declarações recentes dele à imprensa de que irá priorizar o aperfeiçoamento da justiça para combate ao crime organizado e ao enfrentamento à pobreza? Logo que o ministro Barroso foi eleito, porque existe um procedimento de eleição ali, é um procedimento muito mais pro forma do que qualquer outra coisa, mas existe um procedimento de eleição para o presidente do Supremo ali entre seus pares, né? Eu disse que, enfim, não tinha uma expectativa formada, mas que temia que ele pudesse reproduzir ali, né, na gestão à frente desse importante poder da República, um pouco o que foi a marca dele ao longo dos últimos anos, que é justamente esse ativismo, né, um pouco essa né, tentativa aí de fazer política a partir da jurisdição, né? Fazer política no sentido até nobre, né? Mas que eu vejo isso com preocupação, porque eu acho que a jurisdição é um espaço muito próprio, que tem limites muito bem definidos, e quando você tenta começar a esgarçar esses limites, né, você corre riscos, e não há dúvida, né, de que o ministro Barroso, por exemplo, fragilizou muito a imagem que ele tinha, né, de um grande constitucionalista, na medida em que ele embarcou aí em algumas aventuras, não só no âmbito da Lava Jato, mas também, por exemplo, quando ele foi nomear gente do Exército, né, para poder participar da fiscalização das eleições. Então, isso, inclusive, caiu, né, por uma decisão do TSE de ontem. Exatamente. Foi uma escolha infeliz, né? Mas eu acho que esse voluntarismo, era essa a palavra que eu utilizava lá e que eu gosto sempre de utilizar,
Barroso é alguém muito voluntarista e isso, para mim, não é o melhor perfil de juiz e muito menos de presidente do STF, né? Eu acho que a ministra Rosa deixa aí uma boa lição sobre como juízes de Supremas Cortes num país como o Brasil podem se portar e podem fazer uma diferença com discrição e sem esse voluntarismo. Sob limites e atribuições do poder, Fábio, em seu último discurso no Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber definiu o combate à desinformação como sendo aí um dos maiores desafios das democracias modernas. É isso mesmo? E assim, no caso específico das instituições brasileiras, né, e do nosso contexto aqui, quais outros pontos que merecem atenção? A desinformação é sem dúvida um problema, e é um problema que tem se relacionado aí com o sistema de justiça de uma maneira, enfim, muito desafiadora, né? Falava aqui do ministro Barroso, me lembro do julgamento dos acusados ali de participar dos ataques do 8 de janeiro, né? Onde um advogado, né, contou uma mentira na frente do Barroso sobre uma declaração que o próprio Barroso tinha dado. E o Barroso foi ali e fez a correção que é correta, né? Mas reconhecendo ele também que essa versão sobre o que ele teria falado hoje é de domínio comum e que as pessoas utilizam como se fosse verdade, né? Para a justiça, que é um poder cuja fonte de legitimidade está justamente na solidez dos seus argumentos, na consistência desses argumentos ao longo do tempo, estar submetida a esses ventos aí da pós-verdade é uma situação muito, muito desafiadora, né? Então entendo muito bem por qual razão a ministra tenha utilizado tinha feito referência especial, né, a esse tema. Agora, com relação especificamente ao Brasil, acho que tem todo um trabalho, como eu dizia, no sentido de normalizar a relação entre as instituições, né, de colocar o Congresso um pouco de volta no seu papel, que foi extrapolado ao longo dos últimos anos, com acesso a novos instrumentos de controle da pauta das políticas públicas e também do orçamento, né? Recuperar a legitimidade da presidência. E para o STF, sem dúvida, existe aí o desafio, eu falava isso em algumas outras entrevistas, de pousar o avião, né, que tem sido pilotado agora, sobretudo pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que vem desde lá do fim do governo Bolsonaro, quando o tribunal um pouco que tomou para si a defesa da democracia, né? E utilizando em larga medida instrumentos penais ou, por exemplo, medidas de suspensão de perfis, essas coisas, né? Isso foi fundamental para que a gente conseguisse sustentar a democracia contra os ataques do Bolsonaro e garantir eleições minimamente justas, mas também não é um papel do tribunal carregar a democracia nos ombros. Então, eu espero que a gente consiga aí fazer uma transição, né, onde os outros poderes assumam aquilo que é próprio deles, né, e o tribunal possa voltar a se concentrar em questões constitucionais que, como você bem registrava, são de altíssima relevância e estão lá na mesa desses ministros, dessas ministras. Fábio, muito obrigado por essa gentileza de ter nos atendido aí direto dos Estados Unidos em uma conversa importante sobre os rumos do Ministério Público e do Judiciário brasileiros. Eu que agradeço, Marco, um abraço aí para você, para toda a audiência, muitas saudades aí de Minas Gerais. Grande abraço. Eu conversei com Fábio de Sá Silva, professor de Estudos Brasileiros da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Falamos sobre os impactos das mudanças de comando previstas na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal, para a dinâmica de trabalho das instituições, a relação entre os poderes e a interlocução com a sociedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.